Bom dia a todos. Estamos aqui finalizando essa primeira semana de aulas online que tivemos. Eu estou muito satisfeita com todos vocês. Obrigada mesmo aos todos os alunos, a todos os pais, os tios, as tias, os avós, todos que se envolveram essa semana nessa atividade que a gente começou a passar. Foi meio complicadinho no começo para alguns, aí a gente foi se aprimorando, fomos tirando as dúvidas e assim, mas foi assim positivo demais. Foi assim gratificante para mim como professora ver o empenho de vocês, certo? E que bom que deu certo, né? Porque as aulas vão continuar sendo assim por enquanto. Então, essa foi a primeira semana, foi de experiência. Com certeza, daqui para frente vai ser muito melhor, todos vão tirar de letra e vamos seguindo em frente. Gostaria de dizer aos pais, né, que realmente, apesar assim de que alguns pais me questionaram sobre isso, mas assim, de verdade, está valendo como aula, está valendo como dia letivo, tá? Então essa semana inteira foi aula normal, como se a gente estivesse frequentando a escola mesmo. Nós essa semana fomos até a escola, pegamos o nosso diário de classe. Esse documento aqui é o documento mais importante do professor. Aqui a gente registra todas as atividades que a gente dá na sala, todas as atividades, os conteúdos, tudo que a gente tem de para relacionar, está relacionado nesse documento aqui, em relação às aulas, em relação aos seus filhos. Então, toda essa matéria que eu passei essa semana, tá tudo registradinho nele. Tem um outro documento que eu estou registrando as atividades que vocês estão realizando em casa, que estão me devolvendo. Isso vai ser usado na hora da gente avaliar os alunos, certo? Então, assim, vocês não podem desistir. Vocês não estão de férias, vocês estão com aulas online, igual a todas as escolas que a gente vê por aí, certo? Então, assim, a primeira parte da nossa aula, que eu acho importante, eu vou, assim, não tem como a professora tá vendo isso, tá fiscalizando isso nesse momento, mas assim, a primeira parte da aula é a correção das atividades. Então, assim, eu não tenho como saber se vocês estão fazendo isso. Então, eu gostaria de pedir aos pais que dessem uma olhadinha nisso, porque é uma forma deles aprenderem, tá? Só fazer atividade lá, eu vejo que vem algumas coisas que não estão corretas, né? Dá para me dar uma olhada assim, superficialmente. E aí, mas eu não me preocupo que vem errado. Isso não tem o menor problema, tá? O que eu penso disso é o seguinte: no outro dia, quando eu disponibilizo as respostas das atividades, vocês estejam atentos para corrigi-las. Corrigindo, a gente também aprende, tá? Então, a primeira parte da aula, a gente não tinha aula das 7 até meio-dia? Nossa aula tá mais curta, só que assim, a primeira parte é a correção. Por isso que eu tô colocando antes, né? Tô colocando às 8 horas lá as respostas, para vocês terem esse tempo para corrigir, deixar tudo certinho, prestar atenção no que você errou, para não errar mais, tá? E a segunda parte da aula é a atividade que eu mando do dia, certo? Então, assim,
vamos seguir direitinho. Eu, assim, dei umas dicas para vocês, né, de como se comportarem durante as aulas online. Então, assim, eu vou só relembrar aos pais. Procure manter uma rotina. Vocês têm que todo dia, às 8 horas, a professora vai postar as atividades. Então, a gente entrava às 7 na escola, vocês acordavam muito mais cedo. Então, hoje dá para acordar às 7, até 7h30 dá, né? Tomar um cafezinho, conversar um pouquinho com os pais e já ir se programando, ir se organizando, procurar um lugarzinho na casa que é mais tranquilo, sentar, pegar o celular e aguardar que às 8 horas, já pegar a matéria do livro do dia anterior, deixar lá no jeitinho, né? E assim que a professora postar lá as respostas das atividades, vocês já começarem a fazer a correção. Dá até tempo de vocês ficarem um tempinho antes da professora postar a atividade do dia, tá? E aí, na hora de fazer a atividade do dia, outra dica: não vão direto no livro. Assistam a minha aula aí no canal. Ouçam todas as explicações que a professora está falando. Eu, assim, procurei fazer as explicações de forma minuciosa. Eu sei as dificuldades que os meus alunos têm. Eu conheço cada um de vocês, né? Já estou com a maioria de vocês desde o ano passado, então eu sei das dificuldades. Por isso eu explico, vou a fundo explicar, para que vocês tenham facilidade na hora de fazer. Então, assista o meu vídeo até o final. Alguns têm 15, outros, o máximo foi 20, né? Acho que as aulas de português são mais demoradas, a professora explica melhor, né? Então, assim, 20 minutos ali assistindo o vídeo. Aí sim, você vai pegar o seu livro, a matéria que a professora pediu, aí você começa a fazer. Se você vê que não entendeu, você vai lá, põe o vídeo para tocar, ouça aquela parte da explicação, pausa o vídeo, termina aquela questão, play no vídeo, assiste de novo a explicação, dá pausa e faz de novo. Tenho certeza que vocês, na hora que forem corrigirem, vai estar tudo certinho. Tá bom? Então tá. E assim, ó, essa semana foi uma semana de experiências. Eu pude estar acompanhando vocês bem de perto, tá? A partir dessa semana que vem agora, vai acontecer do mesmo jeito. Eu vou postar as respostas das atividades às 8, às 9 eu vou postar a aula propriamente dita. Só que assim, eu não vou poder mais ficar esse tempo disponível para tirar as dúvidas. Nós vamos retornar às atividades que nós, professores, estávamos fazendo antes de começar as aulas. Nós temos, assim, estudado, feito cursos, a gente tem reuniões com a Secretaria da Educação, a gente se reúne através da internet, né? Lógico que a gente não pode se encontrar, né? Temos que ficar em isolamento. Então, assim, todo dia a gente tem um monte de coisa para fazer. Aí temos que preparar as aulas para vocês, eu tenho que gravar essas aulas para vocês, enviar para vocês, postar. Eu tenho agora o diário de classe para preencher, eu tenho mais, sabe? Vida de professor é bastante puxada, tá? Então, assim, eu vou estar aqui. Se for uma emergência, uma coisa assim, que você voltou o vídeo, não conseguiu mesmo entender e tal, manda para mim a perguntinha. Talvez eu não responda no momento, porque eu posso estar ocupada com outra coisa, né? Com uma reunião, eu não vou poder. Mas assim que eu tiver um tempinho que eu for olhar,
no celular, eu te respondo, tá? Mas assim, eu acho que pelo assim, final da semana, não no primeiro, no segundo, tinha um monte de gente perguntando coisas para mim. Mas agora, quarta, quinta, já estavam tranquilos, todo mundo já acho que já foi se acostumando com essa maneira de fazer as atividades que ou eu que melhorei, né? Fui explicando melhor e assim eu espero ir melhorando cada vez mais. E contando com o apoio dos pais ainda e de todos até que a gente possa voltar, tá? Eu já vou falar da aula de hoje, que hoje é sexta-feira e a gente tem aula de artes hoje. E a gente tem também a comemoração de um dia muito importante hoje. Hoje é o dia do meio ambiente. O que é o meio ambiente? É o nosso planeta. É tudo que nos rodeia, é tudo aquilo que dá vida pra gente. São dádivas divinas na nossa vida. Sem elas, a gente não sobreviveria. Então, a gente tem que preservar o meio ambiente. De que forma? Não poluindo, não desmatando. A gente fala tanto sobre isso, né? Já falamos muito, a gente ouve em todo lugar falar em preservar o meio ambiente, tá? Então, a nossa aula de hoje é o seguinte, eu vou disponibilizar um vídeo para vocês que fala dos 5 R's, certo? Antes eram 3, agora ampliaram esses 3 R's para 5. Então, vocês vão assistir o vídeo direitinho sobre os 5 R's e depois vocês vão lá no caderno de desenho que vocês têm aí com vocês e vão desenhar para mim alguns objetos, algumas coisas que a gente possa reduzir o consumo. Esse é o primeiro R. Algumas coisas que a gente pode reutilizar e algumas coisas que a gente pode reciclar. Então, são 3 coisas diferentes. Então, vocês vão pensar, vão ilustrar para mim lá no caderno, né? Então, aí a gente viu os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar. Os 2 R's seguintes são muito importantes também, que é recusar e repensar. Então, nós temos que recusar coisas que poluem o ambiente e repensar os nossos atos. Será que eu estou contribuindo para manter o meio ambiente? Certo? Então, lá no desenho, só vai ser possível desenhar os 3 primeiros R's. Pode fazer uma paisagem, pode fazer a sua casa, pode fazer o planeta, tudo que vocês imaginarem sobre meio ambiente, vocês podem colocar. E coloquem ali alguns objetos que encaixem nesses 3 R's. Tudo colorido, lindo, maravilhoso, que nem vocês sabem fazer. Tá bom? E logo abaixo do vídeo eu vou disponibilizar também um livrinho. É uma leitura que eu estou indicando para vocês. Um livrinho chamado Gargalhada de Alegria de Dona Ecologia. É só para leitura mesmo, para vocês lerem, se interagirem com essa leitura e se deliciarem. Tá bom? E bom final de semana a todos. Bom descanso. Segunda-feira a gente volta. Semana que vem é uma semana mais curtinha, que a gente vai ter aula só até quarta, né? Quinta-feira é feriado, na sexta é ponto facultativo, mas segunda, terça e quarta, aula normal. Bom, beijo para vocês e até!